Então vamos lá, pessoal, ó, vamos continuar a resolução dos exercícios, né? Peguem aí, hoje nós vamos terminar de resolver os exercícios da frente C, módulo 1, página 77, né? Nós paramos no exercício 1. Agora nós vamos para o exercício 2. Tranquilo? Então acompanhe a leitura do exercício 2, ó, página 77. Exercício 2 fala assim, ó. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Marca aí, ó, tempo de meia-vida 20,4 minutos. De acordo com a equação da reação nuclear, essa daqui, ó, carbono 11, formando boro 11 e com a formação de um pósitron, tá? Continuando. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é 5 meia-vidas. Então marca isso aí, ó, o tempo é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama, marca também, 1 grama do carbono 11, ele quer saber, pessoal, ó, a massa, ele quer saber em miligramas essa massa do nuclídeo restante após a aquisição da imagem, tá? Ele quer o valor próximo. Tranquilo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar 1 grama, que é a massa inicial, e vamos fazer as 5 meia-vidas dele, ó, tá? Lembrando que cada meia-vida, a massa se reduz a quanto, pessoal? Metade, tá? Então, após a primeira meia-vida aqui, ó, metade de 1 grama é quanto? Isso, meia grama. Aí vamos fazer mais uma meia-vida. Mais uma meia-vida, a massa vai a metade de novo. Metade de 0,5 é? Isso, 0,25. Mais uma meia-vida. Metade de novo. Metade de 0,25 é? 0,125 gramas. Mais uma meia-vida, ó, continuando aqui. Metade de 0,125 é quanto? 0,625, né? Gramas. Então, ó, mais uma meia-vida aqui. Quantas meia-vidas nós temos já? 1, 2, 3, 4. Mais uma, 5, tá? Vamos parar aqui, ó, 5 meia-vidas. Por quê? Porque o exercício pediu 5 meia-vidas, tá? Metade de 0,625 é quanto? 0,03125, né? Tranquilo? Tá? Só fazer a metade, dividir por 2, tá? Ele pediu 5 meia-vidas, fizemos 5 meia-vidas, tá? Vou botar aqui, ó. Primeira meia-vida, segunda, terceira, quarta, quinta meia-vida. Só que o seguinte, pessoal, ó, o exercício pediu a resposta em miligramas. 1 grama são quantas miligramas? 1 grama são quantas miligramas? 1000. Então, como é que eu faço para transformar em miligramas? Divide ou multiplica? Sempre fica essa dúvida, não sempre? Está sem o microfone? É que estava coisado aqui, ó. Tinha coisado aquela hora, né?
Vê se está ok agora. Então, ó, sempre vocês ficam com um pouco de dúvida se é para multiplicar ou se é para dividir. Eu tenho uma técnica para poder não errar sobre isso, ó. 1 grama equivale a quantas miligramas? 1000. É que estava ali desligado. Tá? Obrigado. 1 grama são 1000 miligramas. Vou fazer mais para o cantinho aqui, senão não vai caber, tá? Ó, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Isso aqui é o quê? Grama. Coloca do lado esquerdo ou do lado direito? Lado esquerdo, para ficar grama embaixo de grama. Então, isso aqui vai ficar 0, ó, grama embaixo de grama. E aqui o quê? X. Nesse caso aqui, nós estamos percebendo o quê? 1 vezes x dá quanto? X. E aqui vai ficar 0,03125 vezes 1000. Quem já consegue saber que diretamente é só pegar a grama e multiplicar por 1000, pode fazer assim, tá certo também, tá? Eu estou fazendo assim porque às vezes você fica na dúvida, professor, divide ou multiplica por 1000? Se você fizer uma regrinha de 3, você não vai errar, tá? Agora olha aqui, ó, matemática. Quantos zeros nós temos aqui no 1000? 3, olha na lousa aqui, ó, na lousa. 3 zeros aqui no 1000, ó. Vou cortar esses zeros. O que eu vou fazer com a vírgula? Vou andar 3 casas para a direita, tá? Então, ó, 1, 2, 3, tá? Esse número aqui ficou quanto? 31,25 miligramas. Que é aproximadamente aí, letra D. Tranquilo? Vamos para o próximo. Esses outros aqui são de... Prontinho? Vamos para o 3? Exercício 3. Ó, a falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Marca isso aqui, ó. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Vamos parar aqui, pessoal, ó. Se o material ele estava esterilizado por irradiação, precisava a companhia aérea negar-se a transportar ele? Sim ou não? Irradiação, certo? Ó, nós temos a radiação e que está por irradiação, ou seja, ele não provoca mais radiação. Ele foi o quê? Esterilizado, certo? Então não teria problema a companhia aérea o quê? Transportar esse material, tá? Vamos lá agora para as alternativas. Do outro lado lá. Aí por isso, ó, que ele fala aqui na pergunta, ó. Ele fala assim, ó, marca aqui, ó, a decisão tomada pela companhia aérea é equivocada, pois
Letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Tá certo, tá? Por isso que a decisão foi equivocada. Vamos para o 4. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina e em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. Só a linguiça, tá? A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Mais linguiça. Vocês já viram fazer linguiça já? O que eles fazem para fazer linguiça? Pega aquelas carnes que sobram, né? E coloca lá no meio, né? Igual aqui, não tem o que colocar, coloca lá no meio da pergunta. Tranquilo? Aí ele passou o gráfico do decaimento radioativo lá. Ele faz as perguntas aqui, ó. As informações fornecidas mostram que, letra A, quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Certo ou errado? Quanto mais, ó, se o tempo de meia-vida aqui for 10 anos, a cada 10 anos ela vai se desintegrar só metade. Se o tempo for 1000 anos, vai demorar 1000 anos para ela se desintegrar a metade. Então, se eu aumentar o tempo de meia-vida, vai demorar mais ou demorar menos para ela se desintegrar? Demora mais, certo? Então, quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido se desintegra? Não. Quanto menor, arrume aí. Letra B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Marque ele aí, ó. Vamos aqui no gráfico, ó. 4.860 anos é aqui, certo? Ó. Olha aqui na lousa. Em 4.860 anos, ó, quanto que está sobrando da amostra? 1,8. 1 sobre 8, certo? Cuidado com essa pegadinha, ó. Ele está falando que apenas 1/8 terá o quê? Decaído. Ele partiu de quanto, pessoal? De 1. Olha aqui na lousa, ó. Vocês concordam comigo que 1, eu posso escrever assim, ó, 8 sobre 8? Certo? Vou colocar aqui, ó. 1 é igual a 8 dividido por 8. Por quê? 8 dividido por 8 dá quanto? 1. Então, lá no início, ó, ele tinha 1, que era a mesma coisa que 8 sobre 8. Aqui está sobrando 1/8. Quanto que ele gastou de lá para cá? Ele gastou quanto? 7 sobre 8, certo? Então, na verdade, quanto que ele decaiu? Ele não decaiu 1/8, ele decaiu 7 sobre 8, tá? Ele está querendo fazer uma pegadinha com você, porque você olha aqui, ó, tem quanto aqui? Tem 1,8, mas ele tinha 8 sobre 8, então decaiu 7 sobre 8. Letra C. Metade da quantidade original de rádio 226 ao fim de, marque aí, 3.240 anos, ainda estará por decair. Depois de 3.240 anos, quanto que vai ter para decair ainda, pessoal? É a metade? Não, é quanto? 1 sobre 4. 1 sobre 4, pessoal, dá isso aqui, ó. 0,25.
Transformando em porcentagem aqui, ó, posso multiplicar por quanto? Por 100%, né? Quanto que vai restar ainda para decair? Vai restar 25%, e não a metade igual ele está falando, tá? Então risca isso aqui, ó, não é metade. É 25%. Metade se desse 50%, tá? Letra D. Dá uma lida aí, Rafael, na letra D, para não precisar mexer o gráfico. Restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vida. 3 meia-vida, pessoal, ó. Aqui na lousa, ó. Primeira meia-vida, fazendo aqui de laranja, certo? Segunda meia-vida. Terceira meia-vida, certo? Então é nesse tempo aqui. Tá sobrando quanto? 1 sobre 8. 1 sobre 8, se nós dividirmos aqui, ó, é igual a 0,125. Tá, ó. 1 sobre 8 é igual a isso aqui. Multiplicando por 100%, vai dar quanto? Isso aqui vai ser igual a 12,5%. Então, tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Ele está falando que vai sobrar menos de 1%. E, na verdade, sobra quanto? 12,5%. Lê aí. A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Isso, pessoal, ó. A primeira aqui, ó, saiu do zero, ocorreu 1.620 anos. Aí a segunda aqui, ó, 1.620 com 1.620 dá quanto? 3.240. Aí mais outra aqui, ó, 3.240 mais 1.620 vai dar quanto? 4.860. Então, o tempo de meia-vida aqui dele é quanto? É 1.620. Tá? Essa daí é a correta. Tem o exercício 5 ou só esse? Só esse? Copia aí que eu vou apagar aqui. Agora nós vamos para continuar na frente C, nós vamos iniciar o estudo do módulo 2, tá? Módulo 2 agora. Aí na apostila está reações nucleares 2, né? Isso. Vou apagar aqui em cima, viu? Aí dentro desse módulo 2, nós vamos estudar duas coisas hoje, tá? Fusão e fissão nuclear. Fusão e fissão nuclear. Então, passar um resuminho aqui, ó. Vamos começar pela fissão nuclear.
Então, o que seria a fissão nuclear? É a quebra de um núcleo grande formando núcleos menores, tá? Isso acontece através do bombardeamento com a partícula nêutron, tá? Com os nêutrons. Então, vou pegar aqui, ó, vou ter um nêutron. Ele vai ser bombardeado, vou pegar um exemplo aqui, o urânio, tá? 235, 92. Vai ocorrer a reação aqui, tá? Vai formar o quê? Vou chamar aqui de nuclídeos, tá? O que seria esses nuclídeos? São núcleos o quê? Menores, tá? Núcleos menores. Esse processo aqui, pessoal, ó, ele vai liberar energia, bastante energia, e ele vai produzir aqui de novo, ó, no final, uma partícula nêutron, tá? Então, isso vai acontecer, olha aqui na lousa, ó, isso vai acontecer um processo chamado reação em cadeia. Porque, ó, o nêutron bombardeia o núcleo de urânio, quebra em núcleos menores e forma quem? Esse nêutron. Esse nêutron vai bombardear os núcleos menores e vai fazendo todo um processo de reação em cadeia, tá? Agora aqui, ó. Muito importante aqui, ó, a fissão nuclear ela é usada em usinas nucleares ou na fabricação de bombas atômicas, tá? Importante lembrar disso aqui. Quais são os núcleos que são fissionáveis, ou seja, que podem sofrer esse processo de fissão? Esses três aqui, ó, o urânio 235, urânio 233 e o plutônio 293, tá? Feito isso, ó, nós temos agora, temos a fissão e nós temos também a fusão, tá? A fusão seria o que, pessoal? O contrário da fissão. Se na fissão a gente tem quebra de núcleos grandes, formando núcleos menores, na fusão nós vamos ter o quê? Isso, a junção dos menores formando núcleos o quê? Maiores, né? Então vou passar aqui, deixar um meio ali para fazer o exercício depois, tá? Fusão
nuclear. Também conhecida como reação termonuclear. Oi? Se são iguais, fala? Não, aqui não é o número atômico, é a massa. Sim, não, eu sabia que tinha diferente. Tem. A massa pode. O que não pode ser diferente é o número atômico, né? Para o mesmo elemento, tá? Reação termonuclear. Então, ó, toda vez que vocês ouvirem falar desse nome aqui, fusão, vocês lembrem por quê? Junção, tá? Então, esse fusão aqui é como se fosse junção. Então, fusão de núcleos pequenos para Oi? Os dois liberam energia, tá? Os dois. Esse libera mais, tá? O verde? O verde? Vou colocar de roxo. Melhorou? Foi bem lembrado, Silas, tá? Eu falei que é contrário, mas é o contrário apenas dos núcleos maiores e menores, tá? A parte de energia é igual, tá? Os dois liberam grande quantidade de energia. A fusão libera mais que a fissão, tá? Esse processo aqui, pessoal, de fusão nuclear, ó, ele é responsável pela energia de quem? Todo dia nosso aqui, ó. Isso, energia do Sol. Então, no Sol lá, pessoal, acontece esse processo de fusão, tá? Com liberação de energia, tá? Ali na fissão nós temos a bomba atômica, né? Na fusão nós temos outro tipo de bomba. Alguém lembra? A gente sabe? De hidrogênio, muito bem.
Bombas de hidrogênio, tá? Também conhecidas como bombas H. Só que tem um porém aqui, pessoal, ó. Na fusão nuclear, ó, por enquanto, o grande sonho do cientista é utilizar essa liberação de energia, que é maior do que na fissão, de uma forma útil. Por exemplo, na fusão, ó, essa energia pode ser usada em usinas nucleares. Já na fusão, por enquanto, os cientistas não conseguiram fazer isso, usá-la de forma útil. Ela está sendo usada o quê? Fabricação do quê? De bombas, que não é uma coisa útil para nós. Tranquilo? Por que que isso acontece? Porque a fusão nuclear acontece em altas temperaturas. E a matéria, ela passa do estado sólido, líquido, gasoso para um estado chamado de plasma, que ele não consegue o quê? No plasma não consegue utilizar essa energia de forma útil, tá? O cientista conseguir fazer isso aqui de forma útil vai, ó, ficar milionário. Tranquilo? Acho que é só. Termino de copiar aqui, vamos fazer exercícios. Quem já copiou pode ir resolvendo, viu? Esses primeiros aí é bem tranquilo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, qual que é? A, B, C, D ou E? C, né? Tranquilo, né? Ó, marque aí a pergunta, ó. Fusão nuclear. Fusão não, fissão, tá? Desculpa. Fissão nuclear, para ver se você estava prestando atenção. Fissão nuclear, é núcleos grandes se transformando em núcleos o quê? Menores, ou seja, elementos mais pesados são convertidos a núcleos de número atômico de elementos mais o quê? Mais leves, tá? Marca aí, letra C.
Vamos para o 2. Então, exercício 2, ó. Proposição aí 01. Marca aqui que ele quer a resposta correta, tá? Cenário que for correto. 01. Fusão nuclear consiste na junção de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando uma grande quantidade de energia. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. 02. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, tá? Fissão é quebra de núcleos grandes em núcleos menores, está aqui na lousa. 04. A fusão nuclear exige grande quantidade de energia para ocorrer. Verdadeiro também. 08. O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem para a geração de energia elétrica a partir de energia nuclear em usinas termoelétricas, tá? Verdadeiro também, tá? Que eu falei aqui, ó, utilizados em usinas nucleares, tá? 16. O processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no Sol, onde a temperatura é suficientemente alta para que ocorra a fusão dos átomos de hidrogênio. Lá no Sol ocorre isso, tá? Ó, fusão dos átomos de hidrogênio, formando átomos mais pesados. No caso aqui é o átomo de hélio, tá? Verdadeiro também. Todos são verdadeiros, né? Soma vai dar quanto aí? 31, né? Vamos para o 3. Então, no 3 aí, ó. Fissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado e instável que ocorre, por exemplo, por bombardeamento desse núcleo com nêutrons, liberando energia. A alternativa que corretamente representa uma equação de fissão nuclear é, olhando assim de cara, quem que vocês acham que pode ser? Pelo formato. Ó, núcleo maior tem que formar núcleos o quê? Menores. E isso acontece basicamente olhando assim por cima, ó, na letra A, na letra o quê? D, tá? Ó. Só que nós precisamos conferir aqui, que nós aprendemos nas aulas anteriores. A massa em cima, antes da seta, tem que ser igual à massa em cima depois. Mesma coisa acontece com o número atômico, que é o número o quê? De baixo. Vamos conferir? Ó, aqui antes, ó, 235 com mais 1, dá quanto? 236. Aqui, ó, 144, 90, dá quanto? 144 com 90, dá quanto? 234. Só que aqui, pessoal, nós temos quantas partículas de nêutrons aqui? 3. Cada partícula tem quanto de massa? 1. Então, ó, cada partícula tem 1, como são 3, vai ser mais quanto aqui? Mais 3, né? Isso aqui vai dar quanto? 237. Então tá errado, né? Ó, porque antes da seta ele tem 236, depois da seta ele tem quanto? 237. Tranquilo? Vamos conferir a letra D. Aqui em cima, ó, 235 com 1, dá quanto? 236. Aqui, ó, 140, 93, aqui 3. 140, 93, vai dar 233. Aqui tem mais 3 partículas, cada uma com 1 de massa. Então, mais 3. Vai dar 236. Então, 236 antes
236 depois. Conferimos os números de cima. O que nós vamos fazer agora? Conferir os números de baixo, que é o número o quê? Atômico, né? Marcar isso aqui, 236 em cima, para não... Então aqui é 236 antes, 236 depois. Embaixo, ó, 92 mais 0 dá quanto? 92. 56 mais 36 mais 0 vai dar quanto? 92. Tá? Então tá correto essa daqui, letra D. Vamos para o 4. Vamos para o 4 aí, ó. A principal reação que ocorre no interior do Sol ocorre entre dois prótons de hidrogênio, liberando energia numa taxa extremamente lenta que não apresenta importância para a produção de energia industrial. Esta reação resulta em alta geração de energia no Sol devido à enorme quantidade de hidrogênio termicamente isolado existente no seu centro. Na reação de conversão, o hidrogênio, então marca isso aqui, ó. Na reação de conversão, o hidrogênio na forma de deutério e trício funde-se formando o gás nobre hélio e liberando energia e um nêutron como produtos da reação. Qual o tipo de reação que nós temos aqui? Fissão ou fusão? Olha o nome aqui, ó, fundem-se, né? Ó. Então notem, ó, fusão nuclear. Olhando as alternativas, qual que vai ficar? Isso, letra C, reação nuclear. Aqui ele não quis saber qual tipo de reação nuclear, né? Só falou que é reação nuclear. Poderia ser fissão ou fusão. No caso aqui era fusão, né? Então, letra C, ó, uma reação nuclear. Vamos para o 5. A primeira bomba atômica ou bomba A, então a marca aí, ó, a bomba atômica ele está chamando de bomba A. Foi detonada em julho de 1945 no deserto do Novo México, Estados Unidos. Poucas semanas depois, duas bombas atômicas anteciparam o fim da Segunda Guerra Mundial ao serem lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Em novembro de 1952, especialistas norte-americanos detonaram a primeira arma de hidrogênio, que tinha uma força, ó, marca aqui também, ó. Primeira arma de hidrogênio, que tinha uma força explosiva milhares de vezes maior que as bombas atômicas, que destruíram as cidades japonesas. Estima-se que as armas nucleares ativas hoje são suficientes para destruir o nosso planeta. Sobre as bombas nucleares, tanto a bomba de atômica como de hidrogênio, né, ó, marca aqui, e seus processos de funcionamento, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Cuidado com isso aqui, incorreta, viu? Letra A. Ambas as bombas funcionam por meio de um processo de fissão nuclear? Não, né? A bomba de hidrogênio não acontece por fissão, ela acontece por quê? Fusão, tá? Então não são ambas. Risca o ambas aí, pode marcar a letra A.
As outras estão corretas, tá? Ó, a bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba, ó, tá aqui, ó, termonuclear, tá? Pois ocorre sob condições de altíssimas temperaturas. Lembra, ó, que o processo de fusão, ó, acontece na onde? No Sol. No Sol está altíssimas temperaturas, tá? Letra C. O processo de fusão em si não forma produtos altamente radiativos como na fissão. Correto também, tá? A fissão provoca produtos radioativos bem maiores do que na fusão, tá? Letra D. A liberação de energia na bomba de hidrogênio é maior do que na bomba atômica, pois o processo de fusão há maior perda de massa que no processo de fissão nuclear. Corretíssimo também, tá? Vamos para o 6. Os reatores nucleares produzem energia a partir da fissão nuclear, conforme o esquema a seguir que descreve o bombardeamento do urânio por nêutrons. Analisando a equação que descreve essa fissão nuclear, podemos afirmar que: letra A. O urânio 235 sofre fissão e gera 2 isótonos, 3 nêutrons e energia. Certo ou errado? Fazer continha, né? Ó, o urânio 235 sofre fissão. Tá correto isso, porque ó, é um núcleo maior formando núcleos o quê? Menores, certo? Só que ele está falando que gera 2 o quê? Isótonos. Como que nós calculamos os isótonos? Mesmo número do quê? De nêutrons. Formulinha dos nêutrons, qual que é? Massa menos o quê? Isso, o número atômico. Tá? Então, vou passar aqui os dois. Ó. 140,56 bário. 93,36 o criptônio aqui. Só de olhar para os números aí, ó, dá para perceber que não vai ser igual, né? Ó. Vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Nêutrons é a massa menos os prótons. A massa desse aqui é 140, menos os prótons, que é 56. Vai dar quanto isso aí? (140, ó, menos 56. Vai dar quanto? 4, 8, né? 84. Faz a mesma coisa para o outro aqui, ó. Nêutrons vai ser igual a massa, que é 93, menos os prótons, que é 36. 93 menos 36. Quanto que dá? (57). Então, ó, eles não são isótonos, né? Para ser isótonos, o número de nêutrons tem que ser o quê? Igual, tá? Eles não são isótonos. Risca aí, ó. Essa parte aqui que ele fala 3 nêutrons, tá certo, né? Ó, 3 nêutrons. Energia também, tá? Só que eles não são isótonos. Letra B. O urânio 235 sofre fissão e gera 2 átomos distintos, 3 nêutrons e energia. Certo ou errado? O que seria átomos distintos? Diferentes. Aconteceu isso? Sim. Aconteceu 3 nêutrons? Sim. Aconteceu energia? Sim, pode marcar. Letra B. Vamos para o 7.
Sete. A respeito dos processos de fissão e fusão nuclear, assinale a alternativa correta. Letra A. A fusão nuclear é o processo de junção de núcleos atômicos menores, formando núcleos atômicos maiores. Está certo até aqui? Sim, até essa parte está certo. Agora o restante está errado. Ó. Ele está falando absorvendo uma grande quantidade de energia. Ele não absorve, ele o quê? Libera, tá? Então risca esse absorvendo aqui que está errado. Letra B. A fissão nuclear é o processo utilizado na produção de energia nas usinas atômicas, com baixo impacto ambiental, sendo considerada uma energia limpa e sem riscos. Vocês acham que isso aqui é uma energia limpa e sem riscos? Não, né? Já ouviram falar daquelas lá de Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro? Tá? Então, ó, não é com baixo impacto ambiental e não é considerada uma energia limpa e sem riscos, tá? Oi? Sim, do vento lá, né? Letra C. No Sol ocorre o processo de fissão nuclear. Tá certo? Tá errado. Não é fissão, é o quê? Fusão. Letra D. A equação 1 nêutron, 235,92 urânio, vai formar 140,56 bário, 93,36 criptônio e 3 nêutrons. Representa uma reação de fissão nuclear? Certo ou errado? Fissão sim, né? Por que fissão? Ó, sempre olha a seta, pessoal. Antes e depois da seta. Antes da seta eu tenho um núcleo grande. Depois da seta eu estou formando núcleos o quê? Menores. Vamos conferir aqui, ó. Antes da seta, 1 mais 235 dá quanto? 236. Depois da seta, 140, 93 com 3 dá quanto? 236 também, tá? Embaixo, ó, 0 com 92 dá 92. 56, 36 e 0 também dá quanto? Pode marcar. Letra D. E o que está errado na letra E? Ó, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki foi pelos americanos, né? Só que não foi fusão. As bombas atômicas são o quê? Fissão, tá? Cuidado. Porque ele faz todo o texto que está certo, ele só coloca uma palavra errada. Se no lugar de fusão fosse fissão, estaria correto. Tá? Cuidado com isso. Vamos pro 8, né? Oito. Uma das consequências do terremoto em Fukushima, no Japão, em março de 2011, foi o acidente em usinas nucleares. Nessas usinas, a energia é obtida a partir do bombardeamento de urânio-235, de modo que, ao formar um núcleo estável, esse se fragmenta em 2 núcleos distintos, liberando novos nêutrons que colidirão com outros núcleos sucessivamente, em uma reação em cadeia. A alta energia liberada nesse processo aquece a água, que vaporiza e coloca em movimento turbinas produzindo energia elétrica. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Letra A, pessoal, ó. O elemento estável é o urânio-234? Sim ou não? No texto ele fala que o núcleo estável, quem que é? Urânio-200 e quanto? 35, tá? Passei aqui, ó, quem sofre fissão? Urânio-235 ou urânio-233, tá? Letra B. O processo descrito é uma fissão nuclear? Sim, tá? Vou marcar. Letra B.
Vamos para os exercícios propostos. Exercício 1 dos propostos. Ó. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo mais pesado. Um exemplo importante de reações de fusão é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares, chamadas bombas de hidrogênio. Podemos dizer que a fusão nuclear é a base de nossas vidas, uma vez que a energia solar produzida por esse processo é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Ele passou a reação aqui, ó, tá? Representam isótopos. Marca aqui a pergunta. O que seria isótopos, pessoal? Mesmo número de prótons. O hidrogênio, ó, aqui em cima ele tem a massa, certo? Ó, ele não passou o quê? Número atômico, né? Ó, número atômico da tabela do hidrogênio é 1. E do hélio é quanto? 2. Anotem aí, ó. Outra coisa, pessoal, ó, sempre que eles tiverem o mesmo símbolo, ó, aqui não é hidrogênio, aqui na lousa, ó, e aqui também não é hidrogênio, sempre que eles tiverem o mesmo símbolo, eles sempre vão ser o quê? Isótopos, tá? Mas conferindo aqui, ó, são isótopos porque o número de prótons dos dois aqui é quanto? É 1, né? Qual a alternativa que é? Letra D, muito bem. Tranquilo? Dúvidas? Pode ir para o 2? As reações nucleares podem liberar enormes quantidades de energia, e os reatores nucleares são muito usados na produção de energia. Assinale a alternativa que apresenta o processo nuclear que representa, então marca aí, ó, que representa uma fissão nuclear. Essa primeira aqui, ó, pode ser uma fissão nuclear? Ó, marca aí, ó, o urânio 235 é atacado por quem? Por nêutrons, né, ó, igual aqui, ó, urânio atacado por nêutrons, produzindo criptônio, que é um núcleo menor, 91, e bário, que é 142, vai produzir quem na frente aqui? Nêutrons de novo, ó, igual essa daqui, ó. Certo? Tá certo? Tá correto, pode marcar. Essa segunda aqui, ó, deutério e trítio reage para produzir o gás hélio. Que tipo de reação que é? A segunda, a letra B. Ó, eu tenho 2 se juntando para formar 1. É chamado de fusão, tá? Fusão nuclear. E a letra C e a letra D nada a ver, tá? Vamos pro... fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Na letra D, fazer uma pergunta para vocês. Ó. Na letra D ele fala assim, ó, o mercúrio 201 sofre captura de elétrons. O que eu posso falar que está errado aqui? Ó, no caderno está escrito assim, ó, na apostila, qual que é o nome do conteúdo? Reações o quê? Nucleares. Reações nucleares acontecem aonde, pessoal? No núcleo. Elétrons estão na onde? Eletrosfera, então não tem nada a ver, tá? Com reações nucleares. Quero que vocês se atentem a isso. Reações nucleares acontecem no núcleo, tá? Sempre está tendo o quê? Envolvimento de nêutrons, né? O núcleo tem nêutrons? Sim, tá? Vamos para o 3.
3. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo do hélio, ó, número atômico 2 e a massa 3, tá? Marque ele aí, ó. Muito abundante na Lua como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer e que justificaria o seu uso como combustível está esquematicamente representada na reação a seguir, em que, marquei de novo, o hélio aparece como reagente. De acordo com esse esquema, marque aqui embaixo, ó, pode-se concluir que essa transformação que liberaria muita energia é uma. Olha aqui na lousa, pessoal, ó. Ó, o que eu comparo? Antes com depois da seta. Antes da seta eu tenho quantos núcleos? 2. Esses dois aqui estão se juntando e formando esse núcleo todo aqui, certo? Ó. Então vai ser uma fissão ou uma fusão? Fusão, certo? Então elimina aí, ó, a letra A, elimina as outras aí, ó. Vai sobrar o quê? B e C, né? Então, ó, vamos explicar agora o restante. Ó. Fusão nuclear. Como que eu vou descobrir agora a resposta? Ó. Vamos juntar as matérias da frente B com a matéria da frente C agora. Lá em cima tá assim, ó, 2HE, né? E aqui em cima é a massa, né, ó, que é o 3, só que ele colocou pro lado de cá, tá? Também pode acontecer isso aqui. Certo, ó? Esse 2 embaixo aqui é o número do quê? Número atômico, é o Z, né, ó? Então o número de prótons dele é quanto? 2. Esse 3, que é o número de cima, é o quê? A massa. Tá faltando quem aqui? Os nêutrons. Como que eu calculo os nêutrons? A menos Z. Então, nêutrons aqui vai ficar o A, que é 3, menos o Z, que é 2. Nêutrons aqui vai dar quanto? 1. Agora, ver qual que é, a B ou a C? Exatamente, letra C. Certo? Conseguiram enxergar, ó? No esquema, as esferas mais escuras, olha aqui na lousa, ó. As esferas mais escuras representam os prótons. Quantos prótons deu aqui? 2. Quantas esferas escuras nós temos aqui? 2. E as mais claras representam quem? Os nêutrons. Quantos nêutrons deu? Um só. Então, só uma esfera clara aqui, certo? Marcar aí a C. Vamos para o 4. O desastre de Chernobyl ocorreu em 1986, lançando grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. Usinas nucleares utilizam elementos radioativos com a finalidade de produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. Com base nos conhecimentos sobre os conceitos de radioatividade, marca a pergunta. Sempre é bom saber o que você tem que responder. Com base nos conceitos de radioatividade, assinar a alternativa correta. Letra A. A desintegração do átomo bismuto aí, ó, 210,83 em 210,84 ocorre após a emissão de uma onda eletromagnética gama. Tem alguma coisa a ver com onda eletromagnética gama? Não, tá? Tá errado. B. A desintegração do átomo 235,92 urânio em tório 231,90 ocorre após a emissão de uma partícula beta. É emitida a partícula beta, pessoal? Qual é a partícula que é emitida aqui? É o nêutron, tá? Tá errado. Letra C. A fusão nuclear requer uma quantidade de energia, requer uma pequena
quantidade de energia para promover a separação dos átomos? Isso, muito bem. Não é uma pequena quantidade e não é separação, é o quê? É junção, tá? Vamos para o outro lado. Letra D. A fusão nuclear afeta os núcleos atômicos, tá certo? Fusão nuclear vai afetar quem? Núcleos, tá? Liberando menos energia que uma reação química. A fusão nuclear, pessoal, tanto a fusão como a fissão, eles não liberam menos, eles liberam o quê? Mais energia que uma reação química normal, tá? Comum. Letra E, tá? A fissão nuclear do átomo de urânio 23592U ocorre quando ele é bombardeado por quem? Por nêutrons. Está correto, tá? Ó. Aqui na lousa, ó. Urânio 235 é bombardeado por quem? Por nêutrons, tá? Então, letra E, marquem. Vamos para o 5. No 5, aí vamos ler só as alternativas, tá? Tentem achar a correta aí. Letra A, pode ser? Correto ou errada? Errada. Fissão não é união, é o quê? Quebra, tá? Então marca aí, não é união. Letra B. Fusão nuclear é a divisão? Não, não é divisão, é junção. Letra C. Emissão alfa se dá quando um núcleo estável emite uma partícula alfa. Marca isso aqui, ó, partícula alfa. Esta corresponde a um núcleo de um átomo de hélio. Pessoal, quanto que é a massa de uma partícula alfa? Alguém lembra? Foi da aula anterior? A massa? 4. E o número atômico dela é quanto? 2, certo? Peguem a tabela periódica aí, rapidinho. E olhem para mim o hélio. Só que não é o hélio eletricista não, tá? É o hélio da tabela. Tá? Olha o número atômico do hélio. É 2. E a massa do hélio? 4. Então a letra C está correta, tá? Ó, a emissão alfa se dá quando um núcleo estável emite uma partícula alfa. Ele está falando, esta partícula alfa corresponde a um átomo de quem? De hélio, tá? Correto. Vou explicar por que a D está errada, tá? A D é parecida com a C. A D fala assim, ó, emissão beta ocorre quando um núcleo estável emite uma partícula beta. Tá certo essa parte? Tá certo, né? Ó, emissão beta ocorre quando um núcleo estável emite uma partícula beta. Vou anotar aqui, ó. Quanto que é a massa de uma partícula beta? 0. E quanto que é aqui embaixo, ó? Menos 1, certo? Aí ele fala assim, ó, esta é um núcleo de um átomo de hidrogênio. A partícula beta corresponde a um hidrogênio? O hidrogênio é isso aqui, ó. 1H, certo? Ó? Corresponde a um hidrogênio? Não. A partícula beta, pessoal, ela se assemelha a quem? Devido a essa carga negativa aqui.
Ela seria semelhante a quem? Quem que tem carga negativa aqui? Os elétrons, tá? Então ela corresponderia a um elétron. Tranquilo? E o hidrogênio, pessoal, corresponderia a quem? Quem que tem isso aqui, ó? Que eu passei no caderno. É um próton, tá? Então, recapitulando, a partícula alfa se assemelha a um átomo de hélio, o hidrogênio se assemelha a um próton e a partícula beta se assemelha a um elétron, tá? Vamos para o 6. Vamos para o 6. A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear, em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no esquema. Tá? Então aqui ele tem 2 hidrogênios de massa 1 e número atômico 1. Aí se junta e forma um hidrogênio de massa 2 e número atômico 1. Aí depois, um hidrogênio de massa 2 se junta com outro hidrogênio de massa 1 e forma um hélio de massa quanto aqui? 3. Aí depois, o hélio de massa 3 se junta com outro hidrogênio e forma um hélio de massa quanto? 4. Essa partícula que está sendo formada aqui nos 2 casos, eu passei no caderno de vocês bem no início. Ela é chamada de positron, tá? Essa letra E aqui, Então vamos lá, nas alternativas. A partir das etapas consecutivas de fusão nuclear, representadas no esquema, é correto afirmar que: letra A, formação de uma molécula de hidrogênio. Cuidado, pessoal, se ele falar hidrogênio, é só o símbolo o quê? H. Como ele está falando molécula, a molécula de hidrogênio é H2. É formado H2 ali? Não, tá? Então não tem formação dele. Letra B, tem emissão de nêutron? Aqui? Também não. Letra C, formação de uma molécula de hidrogênio. De novo, está errado, tá? Letra D, emissão de pósitron. É essa. Letra D. Por hoje está ótimo.